Fala galera do Radioposts, bem-vindos a mais um Resolvendo Questões. Essa é a nossa série onde a gente resolve algumas questões de prova de residência médica, de provas de especialidade de radiologia do Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, bem-vindos a mais um episódio. E aí, vocês estão prontos para a gente começar? Vamos lá? Essa questão foi uma questão do ano passado, do CBR, do segmento seriado. Né? Durante a residência de radiologia, você tem a opção de fazer provas a todo final do ano. E aí ele tinha enunciado claro. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável. Ponto. Presta atenção a ele. Ele deixou em negrito já para você. Então ele está querendo que você identifique um padrão e entenda qual é a patologia mais provável para aquele padrão nessa determinada topografia. Ele já te dá uma dica grande aí. E ele dá uma outra dica, que é a palavra ortostática. Bora lá. Nesse, Nessa radiografia de abdômen, primeira coisa, o que você tem que ver na radiografia de abdômen? A sombra dos psoas. Tá lá, tá normal, isso te ajuda a identificar possíveis alterações, porque você começa a ter noção de anterior e posterior por saber a topografia dos psoas, ok? Gás e nível, outra coisa que você tem que estar ligado no raio-x de abdômen, que usa-se muito para obstrução intestinal. Então você tem que saber o padrão habitual de gás no abdômen, que nesse caso não tem nada chamando a atenção da gente aqui, tudo normal. Quadrante superior direito do abdômen. Opa, tem alguma coisa ali. Vamos dar uma olhada melhor. O sinal do índio agora, acetona em cima. Bora lá. Uma alteração com uma densidade parecida com a densidade do osso, ou seja, a gente está falando de alguma coisa calcificada, identificou e definiu a densidade. Qual que é a morfologia? Alguma coisa meio sacular. Se você prestar atenção, ela é alongada, parece um saquinho. Opa, morfologia já vai te ajudar aí. Agora um esqueminha para te ajudar a pensar. Identificou quadrante superior direito do abdômen. O que tem ali? Fígado, rim direito, vesícula biliar. Com aquele padrãozão ali, já está bem sugestivo. Já dá para você pensar que é a vesícula biliar. Então, quais as opções que ele vai te dar? Aneurisma calcificado da artéria hepática, pela estatística você não está pensando nisso. Cisto renal com leite de cálcio. Rim direito está ali, pode ser, pode não ser. Colitíase. Quando você pensa no cálculo de vesícula biliar, vai lembrar lá das composições. Geralmente o que a gente tem mais é colesterol dentro do cálculo. Mantém isso na manga. Esquistossomose. Quando a gente avalia paciente com esquistossomose, qual que é o padrão habitual geralmente no ultrassom? É fibrose periportal, hipertensão portal e esplenomegalia. Tem nada a ver com aquela calcificação que a gente está vendo ali. Letra E, vesícula biliar em porcelana. Opa, tá aparecendo. Acho que daria até para a gente dar uma olhada de novo. Ó, um aspecto sacular, borda inferior do fígado, vesícula biliar em porcelana. Daria para você coletar o ponto, acelera, passa para a próxima questão, mas a gente não quer só isso, né? Uma das formas de aprender é a gente saber acertar, mas na vida não é só acertar a questão, né? Na vida a gente precisa entender um pouco mais. Então, uma das formas de fazer isso é saber por que é que não é a outra. Então, a gente estava ali, colitis, cisto renal com leite e cálcio. Vamos ajudar a separar essas duas alternativas da vesícula em porcelana. Bora lá. Cisto renal com leite de cálcio. Aí coloquei essas duas cortesias aqui para você identificar. Vai lá. Quadrante superior direito do abdômen vai identificar uma estrutura arredondada, densa. Procurou com calma, identificou. Nessa radiografia, o janelamento está dando até para você ver a borda renal, ou seja, dá para ver que está no rim. Aí você podia falar assim, é um cálculo renal, é um cálculo de vesícula biliar. Veja que tem duas imagens, a que está mais perto de mim foi feita com o paciente em posição supina, o paciente está deitado. A outra, entretanto, o paciente está em posição ortostática. Lembra que ele deixou em negrito para você que o paciente lá da questão estava em posição ortostática? Por que isso era importante? Presta atenção como é que mudou a morfologia
da posição supina para a posição ereta, para a posição ortostática. O cálcio ele é mais denso do que o conteúdo do restante do cisto. Então, quando o paciente está deitado, o que acontece? Pela gravidade, o material cálcico ele se deposita na parede posterior do cisto. Quando o paciente está de pé, entretanto, o que ele faz? Ele desce e se deposita na parede inferior. Então, ele muda de posição e muda de formato. Você vê que ele tem um padrão mais linear, parece um tracinho. Então, como o paciente estava em posição ortostática e a morfologia lá, lembra que era uma estrutura sacular, completamente diferente disso, então a gente vai tirar agora com segurança o cisto renal com leite de cálcio da jogada. Bora para litíase biliar. Litíase biliar na radiografia e na tomografia, métodos que usam radiação ionizante, o que se tem? Geralmente a gente tem um centro mais translúcido, que é o componente de colesterol, e a borda um pouquinho mais densa. Se você olhar com carinho nessas imagens, você vai ver que a gente tem 3 cálculos, um coladinho no outro, 2 mais fáceis de ver, o outro você vai precisar forçar um pouquinho para ver, mas acredite, tem 3 cálculos aí, olhe, se desafie, procura com calma, mas vê que o padrão é completamente diferente. Lá a gente tinha um padrão de bolsa sacular. Então a gente fica com vesícula biliar em porcelana, lembrando que a vesícula biliar em porcelana aumenta o risco de neoplasia. Lembrar que no diagnóstico dessas calcificações no quadrante superior direito do abdômen, você vai ter lá o rim, a vesícula, e aí você vai pensar em litíase renal, vai pensar em cisto com leite de cálcio e vai pensar tanto na vesícula biliar em porcelana quanto em litíase biliar. Como ele queria a mais provável para o padrão, ou seja, um padrão de calcificação em bolsa, vai pensar em vesícula biliar. Ah, mas eu quero ver um cisto com leite de cálcio. Lembrar que na posição ortostática e na posição supina muda, né, a morfologia da calcificação. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse Resolvendo Questões, dá aquele joinha pra gente. Se você não quer ficar na mão da inteligência artificial, na mão do algoritmo, você sobe ali, ativa as notificações, dessa forma você vai ficar recebendo nosso conteúdo direto. Assuma o comando, saia da mão da inteligência artificial e vamos com a gente. Um abraço.